O som do monitor ao lado da cama de Lucas era constante, baixo, mas impossível de ignorar. Amanda segurava a mão dele com força, os dedos entrelaçados, como se tivesse medo de soltar e tudo voltar ao que era antes. "Eu tô aqui", ela sussurrou, se inclinando mais perto. "Eu não saí de perto de você. Nem por um segundo. Por alguns segundos. Nada aconteceu. Mas então..." Os olhos de Lucas se moveram, lentamente, pesados. Primeiro focaram nela, confusos, como se ele ainda estivesse tentando entender onde estava. Depois, foram até o pai e pararam. Roberto sentiu aquilo na hora. Não era só um olhar. Era como se o filho estivesse esperando alguma coisa, uma resposta, ou talvez uma explicação. Ele não pensou muito. Deu 2 passos rápidos e chegou perto da cama. Levou a mão até a cabeça do menino, ajeitando o cabelo com cuidado, num gesto simples, mas cheio de tudo que ele não tinha feito antes. "Ei, campeão!" A voz saiu baixa, rouca. O pai chegou. Ele engoliu seco. "Eu tô aqui agora." Lucas piscou devagar. Respirou com esforço leve, mas não desviou o olhar. Amanda levou a mão ao rosto. "Ele tá te reconhecendo." O médico ao fundo observava em silêncio, mas naquele momento, nada importava além dos dois. Roberto puxou a cadeira e sentou ao lado da cama, sem tirar os olhos do filho. "Você segurou firme", disse. "Você foi muito mais forte do que todo mundo aqui." Lucas mexeu levemente os dedos. A mão dele apertou a do pai. Fraco, mas intencional. "Pai." A voz saiu baixa, arrastada, mas clara. Roberto se inclinou na hora. "Eu tô aqui. Pode falar. Eu tô te ouvindo." Lucas demorou alguns segundos, respirou fundo e então disse: "Eu achei que ia morrer." O monitor deu uma leve oscilada. Amanda virou o rosto na hora, tentando segurar o choro. O médico deu um passo à frente, atento. Mas Roberto não saiu do lugar. Aquela frase travou ele completamente. Ele fechou os olhos por um segundo, respirou fundo e respondeu: "Eu também achei." Silêncio. Pesado. "Eu fiquei com medo." Lucas continuou: "Eu chamei, mas ninguém vinha." Amanda não aguentou. "Eu pedi ajuda", disse com a voz embargada. "Eu pedi várias vezes. Ninguém fazia nada." O médico baixou o olhar. Sabia exatamente do que ela estava falando. Roberto apertou a mão do filho com mais força. "Eu sei", disse olhando para ele. "Eu sei o que aconteceu." Lucas piscou devagar e então disse a frase que mudou tudo. "Você demorou." O quarto inteiro ficou em silêncio. Ninguém se mexeu, ninguém falou. Roberto abaixou a cabeça, sem defesa, sem desculpa. "Eu sei", respondeu com a voz falhando. "Eu sei. E eu sinto muito." Ele levantou o olhar novamente, os olhos cheios. "Eu devia estar aqui antes. Eu devia ter chegado. Eu devia." Lucas mexeu a cabeça de leve, interrompendo. "Mas você veio, simples, direto e forte o suficiente." Roberto respirou fundo. "Vim", disse, "e agora eu não saio mais." Lucas ficou em silêncio por alguns segundos, e então um pequeno sorriso apareceu, fraco, mas real, e aquilo mudou tudo. O médico se aproximou com cuidado. Ele respondeu bem ao tratamento. Disse: "Mas ainda está fraco. Precisa descansar." A enfermeira completou: "O corpo dele passou por muito estresse. Qualquer agitação agora pode piorar." Amanda assentiu, mas não soltou a mão do irmão. "A gente pode ficar mais um pouco?" O médico hesitou, olhou para os aparelhos, depois para Lucas. "Só mais alguns minutos." Roberto aproveitou, se inclinou mais perto do filho. "Descansa, tá bom?" E falou mais baixo: "Agora você tá seguro. Eu prometo." Lucas fechou os olhos devagar.
ainda segurando a mão do pai, e só soltou quando já estava dormindo. Roberto ficou ali, observando, por alguns segundos a mais, como se estivesse tentando acreditar, como se ainda não tivesse certeza de que não tinha perdido. Mas quando se levantou, a expressão mudou. A emoção virou outra coisa, mais pesada, mais dura, raiva. Amanda percebeu na hora. Roberto, ele nem olhou para ela. Isso não acabou. A voz saiu firme, controlada, mas carregada. Eles saíram do quarto. A porta se fechou atrás deles. E o silêncio voltou, mas agora era outro silêncio. Amanda soltou o ar de uma vez. Eu achei que ele ia morrer. Roberto ficou alguns segundos olhando para o chão, e então levantou o olhar, sem hesitar. Mas não morreu. Pausa. E alguém vai responder por isso. Nesse momento, a porta se abriu. O diretor entrou, e pela expressão dele, dava para ver. Alguma coisa grande ia acontecer. Roberto deu um passo à frente, sem esperar. Você chegou na hora certa. O tom agora era outro, mais frio, mais direto, porque o que aconteceu aqui hoje não vai ficar assim. E naquele instante, a história deixou de ser só sobre sobrevivência e passou a ser sobre consequência. A porta se fechou atrás deles, e o silêncio do corredor já não era mais o mesmo. Agora era pesado, carregado. Amanda ainda respirava fundo, tentando se acalmar, mas as mãos continuavam tremendo. Eu pedi ajuda, ela disse mais baixo. Eu falei que ele não estava respirando direito. Eu pedi várias vezes. Roberto ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar fixo no chão, mas quando levantou, já não era mais o mesmo. Isso não vai ficar assim. A voz saiu baixa, mas firme, sem espaço para dúvida, e foi nesse momento que a porta se abriu. Seu Antônio entrou. O diretor, passos rápidos, expressão séria, como alguém que já sabia que algo grave tinha acontecido. Roberto, eu já fui informado. Mas Roberto não deixou terminar. Deu um passo à frente. Informado como? O tom cortou o ar. Porque se foi do jeito que aconteceu, então você ainda não sabe de nada. O diretor travou. Amanda respirou fundo e falou. A gente chegou... O Lucas já estava mal. Eu falei que ele não estava respirando direito. Pedi ajuda várias vezes. Ela virou o rosto e encarou Renato, que já estava ali, parado, sem reação. E ele mandou a gente esperar. Silêncio, como se não fosse nada. O diretor virou lentamente para Renato. Isso é verdade? Renato hesitou. Eu achei que... Você achou? Roberto interrompeu, avançando. Você olhou para uma criança sem conseguir respirar e decidiu que dava para esperar? Amanda não segurou. Eu implorei. A voz dela falhou. Eu falei que ele estava piorando. E você nem levantou da cadeira. Algumas pessoas ao redor começaram a observar. Enfermeiros, funcionários, olhares atentos, julgando. Renato abaixou o olhar. Eu cometi um erro. Roberto se aproximou mais. Agora cara a cara. Não. Pausa. Isso não é erro. A voz ficou mais pesada. Isso é negligência. O peso da palavra caiu no corredor. E ninguém ousou falar nada. Você estudou para salvar vidas ou para decidir quem merece ser atendido? Renato abriu a boca, mas não saiu nada. E foi nesse momento que tudo mudou. Uma enfermeira deu um passo à frente, visivelmente nervosa. Diretor, seu Antônio olhou. Pode falar. Ela respirou fundo. Isso não foi a primeira vez. Silêncio absoluto. Amanda arregalou os olhos. Como assim? A enfermeira engoliu seco. Já teve outros casos? Pacientes que chegaram mal e foram deixados esperando. Agora não era mais um erro, era padrão. Outros funcionários trocaram olhares, alguns assentindo discretamente, outros desviando o rosto, mas ninguém negou. E aquilo
Acabou com qualquer dúvida. O diretor ficou em silêncio por alguns segundos, processando, e então decidiu. Nesse caso, a voz ficou firme, fria, sem espaço para discussão. Você está sendo desligado por negligência grave. O ar pareceu travar. Amanda levou a mão à boca. Roberto não disse nada, mas o olhar dele era suficiente. Ainda não tinha terminado. E seu caso será encaminhado ao conselho médico, continuou o diretor, porque isso aqui não é só administrativo. Agora era definitivo. Carreira, reputação, tudo. Renato levantou o olhar. Pela primeira vez, mas não havia mais arrogância, só vergonha. Eu não achei que ia chegar nesse ponto. A voz saiu fraca, quase um sussurro. Eu me acostumei. Comecei a achar que dava para decidir rápido. Amanda deu um passo à frente. Decidir quem podia esperar? Silêncio. Você podia ter matado meu filho. Direto, sem filtro. E dessa vez, ninguém desviou o olhar. As pessoas ao redor observavam, alguns com reprovação, outros em silêncio, mas todos entendendo. Renato tentou falar. Chega, o diretor interrompeu. Firme. Não tem mais o que justificar. Pausa. Você já falou demais quando decidiu não agir. Aquilo encerrou tudo. Você pode se retirar. Renato ficou parado por um segundo, sentindo o peso de todos os olhares. Sem coragem de encarar ninguém, e então virou e começou a andar. Passo lento, pesado. Enquanto atravessava o corredor, ninguém falou nada. Mas os olhares diziam tudo: julgamento, desaprovação, consequência. E quando ele desapareceu, foi como se algo finalmente tivesse sido resolvido. O silêncio voltou, mas agora, um silêncio justo. Roberto respirou fundo, passou a mão no rosto e falou: Eu não quero privilégio. Olhou direto para o diretor. Eu quero que isso nunca mais aconteça com ninguém. Seu Antônio assentiu, sem hesitar. E não vai acontecer. Amanda se encostou na parede, exausta, mas diferente, mais leve, porque no fim, não foi só o Lucas que quase perdeu a vida. Foi um choque para todo mundo ali. E naquele momento, ficou claro. O que quase matou Lucas não foi só a doença, foi a escolha de alguém, de não agir. No fim das contas, não foi só o Lucas que quase perdeu a vida. Foi um choque de realidade para todo mundo ali. Uma situação que mostra como um simples julgamento, um atraso, uma decisão errada, pode mudar tudo. E agora eu quero saber de você. Já julgou alguém pelas aparências? Já passou por algo que mudou completamente o rumo da sua vida? Me conta aqui nos comentários também de qual cidade você está assistindo. E olha, se você gosta desse tipo de história, que prende, emociona e faz a gente refletir, já se inscreve agora no canal Segredos e Destinos e deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias assim. E não sai daqui não. Clica no próximo vídeo que já está aparecendo na tela, porque ele está tão forte quanto esse. Você vai querer assistir até o final.